aí, meu povo, minha palma, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui de volta com mais reflexões da saga de autoanálises com Emily. Ai, gente, aí, pra não chorar. Agora eu rio disso, né? Porque, assim, às vezes dá uma confusão doida. Eu já descobri agora que é melhor se autoanalisar, reconhecer e rir. E claro, né? Tentar sempre corrigir, né? Fazer o nosso melhor. Então aqui eu estou me analisando, né? E assim, como que a gente muda, né? É assim, eu não sei se eu tinha uma ilusão, não sei se foi a forma, o contexto que eu fui criada, não sei o que foi. Mas eu sempre, assim, admirei e sempre gostei do meu lado de acordar dando bom dia pro mundo, bom dia pros passarinhos, bom dia pras flores. Eu sempre fui assim. E assim, de sorrir, sabe, do vento e... que nem aquela... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme da Encantada. Eu acordava... Eu aprendi esse filme com a minha manhã linda. Um beijo pra tu, minha manhã. Minha manhã mimica. Pois é. Eu era daquele jeito, daquele filme Encantada. Só que aí eu fui assim até meus 22, 23, por aí. Aí eu disse, mas é porque aqueles tempos, talvez eu tivesse menos problemas, uma cabeça mais leve. Não, era a mesma coisa. Tipo assim, os problemas eram um pouco menores, sim, porque à medida que a gente vai envelhecendo, os problemas só vai aumentando, né? É que nem aquela onda, vem um dia, puf, aí vem outro dia, puf, que nem jogo, vai aumentando o nível. À medida que tu vai, né, passando, vai aumentando o nível. Ou tu enlouquece ou tu aprende a pegar onda, sei lá... Pegar onda. É tipo assim, a onda, né? Tipo assim, você tá acostumado com aquelas ondinhas pequenininhas. Aí vem aquela onda grande, vai bater aquele desespero, né? Talvez você leve uns caldos, mas aí você aprender que você leva caldo porque você se desespera e você não fura a onda, né? Você fica rígido, você quer lutar com a onda, você quer fugir, aí você vai levar um caldo. Mas quando você aprende que você tem que leveza, você tem que mergulhar, você tem que ir, né? Na malemolência, aí tudo fica bem, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que naquela época, por mais que fossem outros problemas e tal, eu sempre acordei, tipo, feliz, sabe, assim. Sempre fui meio, assim, ansiosinha, sempre tive problemas com ansiedade, mas assim, eu sempre tava ali. Não tinha muito mau humor, tinha estresse, mas não amor. Beleza. Aí lá pros meus, sei lá, 25, 26, acho que foi pros 24, eu fui mudando essa minha personalidade. E eu não fui acompanhando, eu acho que eu não fui aceitando isso, sabe? Porque o que eu mais, assim, o que eu mais prezo é, tipo assim, a pessoa, tipo, tratar bem o outro, respeitar, falar doce, sabe, assim? Porque a vida é tão dura e eu sempre gostei, assim, de passar leveza para as pessoas. Só que o problema é o seguinte, ainda mais que eu tenho a minha irmã mais velha, ela é mais assim na dela, né, mais introspectiva. E aí eu sempre via o jeitinho dela mais introspectiva, assim, acordando assim, quando ela acordava, ela tinha silêncio absoluto, entendeu? Ela não falava muito. E aí eu olhava minha mãe mais expansiva, mais bom dia, feliz, e eu admirava muito, não que tipo assim, a minha irmã seja errada, não, é o jeitinho dela. Mas eu admirava mais, como é que eu falo? Eu gostava de ser mais do jeito da minha mãe, que batia com o meu jeito, na época, né? Aí o unicórniozinho rosa, né, completou seus 24, 25, e a personalidade foi mudando, né? Eu sempre fui muito agitada, meus pensamentos muito acelerados, bastante ansiosa e tal, então o estresse diário. Só que essa agitação começou a piorar, né? E o estresse também. E aí o que acontece? Eu creio, assim, me autoconhecendo com Jesus, né? Que Jesus é que mostra pra gente, porque a gente mesmo não quer admitir. Eu creio que por eu ter essa agitação, e somado com os problemas que vão aumentando, eu preciso de um tempo pra centrar, entendeu? Eu preciso
3, 10 minutos, dependendo do dia, né? Preciso, tipo, acordar, por exemplo, uns 15, 20, 30 minutos antes do meu horário para poder fazer minha oração, me fechar com Jesus, agradecer pela vida, refletir todas as coisas boas, refletir os problemas sem focar, sem visão de túnel, né? Tipo assim, não, tem esse problema aqui, tá tudo bem, entrega na mão de Jesus, isso daqui dá pra resolver agora, com Jesus e tudo bem, vai colocando Jesus sempre na frente. E eu, antigamente, eu não fazia esse, não é nem um exercício, eu não fazia esse, porque isso não é exercício, isso é o respirar, Jesus é o nosso respirar. Mas hoje eu preciso respirar e me concentrar muito em Jesus, principalmente de manhã. Eu não sei se eu já vi assim, tem gente que diz assim, essa pessoa aqui é matinal, essa pessoa aqui não é matinal, tipo, acorda, falando de manhã, e essa pessoa aqui é mais sentada. Eu era falante e alegre de manhã, né? Aí agora eu preciso me fechar com Jesus. Eu preciso me fechar com Jesus. E assim, não só de manhã, por exemplo, tem vezes quando eu tô muito carregada, eu preciso me fechar um pouco, sei lá, se eu tiver na rua, se eu tiver no trabalho, eu preciso ir pro banheiro, respirar fundo, fazer minha oração ali com Jesus, pra poder voltar pro meu centro. Eu não sei se também o mundo de hoje, né, é muito agitado, muito cheio de toxicidades, muito cheio de coisa, e aí, né, obviamente, nós vamos ficando mais, como é que fala, carregados. Se a gente não fizer aquele filtro, né, que nem a minha grande família do coração, minha amiga, minha tia, minha mãe do coração, tudo junto, ela me falou uma passagem muito linda da Bíblia, que eu nunca esqueci, que é: não deite com nenhuma ofensa, com nenhuma coisa no coração, nenhuma poeirinha no coração. Tire ela antes que o sol se ponha. Resolva ela antes que o sol se ponha. Vou colocar a passagem aqui. E é uma grande realidade, porque assim, eu tô começando a descobrir isso, né? Por mais que eu tenha já meus 29, né, anos, mas eu era de uma forma, agora eu sou de outra. Antes Antes eu me reorganizava mais rápido, agora não. E antes também eu não tinha muita consciência que a gente precisa vigiar o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro, não só de manhã e à noite, mas o tempo inteiro a gente precisa estar com a palavra do Senhor no coração, na mente, em tudo. E assim, de certa forma, eu sou grata que eu tenha tido essa mudança de humor, sei lá, porque agora eu estou mais vigilante. Antes, quando eu acordava, eu não centrava muito. E hoje já isso me obriga a centrar. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. E o outro não tem culpa do seu, como é que fala, do seu mau humor, né? Só que assim, o que eu tô fazendo agora? Eu acordo de manhã. Tô meio agitada, tô meio turbulenta, porque tem vezes que eu acordo irritada até com um grampo que cai no chão. Aí o que acontece? Peraí, respirar, vou meditar em Jesus, vou conversar aqui com Jesus, o que tá acontecendo aqui. E não fugir, né? Porque eu fiquei presa naquela minha personalidade de antes, e eu não aceitava essa de agora. Aí vem aquela pergunta: se você não se aceita, como é que tu vai lidar com você e com o outro? Como é que tu vai amar e perdoar o outro se você não se ama? Eu falei, não, peraí, né? Vamos ver aqui. Aí eu fui vendo a positividade de você ser mais introspectivo, porque mas eu era mais extrovertida, agora eu estou mais introspectiva. O introspectivo, ele observa mais, ele é mais calmo, é mais centrado, ele centra mais. Então, tipo, às vezes o extrovertimento, a euforia, muitas vezes não é muito bom, porque você fica naquela agitação e você não consegue centrar, você não consegue, né? Então, eu passei a, tipo, ok, extrovertimento é legal, mas pode virar uma euforia, então é melhor equilíbrio. Então, eu comecei a ver o lado positivo de ser uma pessoa introspectiva, né? E também aceitar que a gente muda. E tudo bem não acordar falando bom dia pro passarinho, bom dia pro fulano. Fala bom dia, tudo bem, feliz, você está, né, na sociedade, mas você se centra ali, respira ali, conversa com Jesus, começa agradecendo pela vida, pela saúde,
pela infinita misericórdia que Deus tem com a gente, pelos infinitos recomeços que Ele nos proporciona, né? Porque mesmo a gente caindo, a gente tem a possibilidade de arrependimento e de recomeçar, né? Então eu comecei, né, a focar nisso. E aí tudo ficou mais leve, sabe, gente? Autoconhecimento com Jesus é tudo, porque assim, todos nós somos falhos, todos nós temos os nossos quezinhos, né? A gente tem sempre... Mas, gente, quando acontece essa mudança, dá um boicote na nossa cabeça, porque aí, se você não reflete essa mudança, você fica preso no seu antigo eu, sabe? Aí você acaba não sabendo lidar com você mesma. Que doido, porque eu sabia lidar com a minha personalidade extrovertida. A introspectiva, não. Aí o que acontece? Eu dava patada em todo mundo de manhã. Ai, eu quero acordar pirrando. Porque assim, minha expectativa é acordar assim. Com Beethoven tocando. Ou louvor de Jesus tocando. Jesus, eu falando, comente com Jesus. Essa é a minha expectativa. Realidade. Periquito papagaio. Só que aí o que acontece, mesmo que o periquito papagaio seja um caos lá de fora, o que acontece? Eu tento me desligar do externo e focar em Jesus, e conversando com Jesus, coloco meu fone de ouvido com uma musiquinha mais clássica, um louvor, e aí eu vou me acalmando. E é isso, gente, é sobre se adaptar ao seu eu. E aí pronto, eu fico bem-humorada. Aí tem horas que eu me fecho de novo, aí é isso, gente. Aí eu queria saber de vocês. Vocês são, que tipo de personagem você é? Que tipo de personalidade vocês são? Aquela que acorda... Ou aquela que precisa do seu momento, tipo assim, o seu momento com Jesus, porque senão não rola o dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam bastante se vocês gostaram. Comentem bastante aí que tipo de personalidade vocês são, como que vocês lidam com isso no dia a dia, como é que vocês filtram, né? Porque eu filtro assim, me desligando do externo, conversando com Jesus, lendo a Bíblia, louvando, e assim eu consigo me centrar. E aí, vocês, como é que vocês fazem? Então comentem bastante aí, curtam bastante, compartilhem com seus amigos, ative o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. E é isso, beijão, fica com Deus e tchau, tchau!